Uma pessoa que pertence a Cristo não se contenta num evangelho diluído. Ela quer Jesus, ela quer Cristo, ela quer que o evangelho seja exposto. Ela tem prazer na lei do Senhor, como o Salmo 1 diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela tem prazer, ela tem deleite em ver a obra de Cristo, em falar de Cristo, em exaltar Cristo nos louvores. Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Hoje nós vamos falar de mais um assunto polêmico. Hoje nós vamos falar, na verdade, de um assunto que é muito importante para entendermos, e se você faz parte de uma seita, é para abrir os seus olhos. Talvez você não faça parte de uma seita religiosa. Talvez você conheça alguém que faça parte. E o propósito desse vídeo não é atacar ninguém. É só você fazer um autoexame. Será que essas características pertencem à minha igreja? Será que os líderes da minha igreja agem assim? Será que isso é comum na minha igreja local onde eu estou inserido? Você vai ver a luz da palavra de Deus e peça a Deus a direção. E se de fato isso faz parte do seu dia a dia, da vida da comunidade que você faz parte, da sua igreja, eu creio que é uma direção de Deus para você tomar outro rumo, porque as características que veremos aqui são muito fortes e a Bíblia desaprova cada uma delas que veremos aqui neste vídeo. Portanto, fique até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilha com as pessoas, com os amigos este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória do nosso Deus. Vamos lá? O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 4, verso 1, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que texto bom, não é? Nós vamos hoje discernir aquilo que procede de Deus ou não. Vermos rapidamente, esse vídeo aqui não tem a ideia de exaurir todas as informações sobre este assunto. Tem vários livros escritos sobre este assunto. Esse assunto dá polêmica, esse assunto é importante. Então não vai ser aqui um vídeo de não sei quantos minutos que vai ter esse vídeo, mas não vai ser um vídeo curto que vai ter o propósito de exaurir todas as informações deste assunto. É apenas para você ter um parâmetro, para você ter uma base de quais são essas características que nós encontramos à luz da palavra de Deus, que são consideradas como seitas religiosas. Vamos lá. Uma das características mais fortes de uma seita religiosa é que essa seita distorce as verdades essenciais do cristianismo. Isso mesmo, doutrinas que são essenciais. Não estamos falando aqui de assuntos que pessoas vão divergir. Por exemplo, escatologia. Jesus volta antes da tribulação ou depois da grande tribulação. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de doutrinas essenciais. Por exemplo, a divindade de Jesus. Quando você vê que essas seitas, esses grupos atacam a divindade de Cristo, nós, como texto que foi lido, já percebemos que não pertence de Deus. Não vem de Deus e não pertence a Deus. Uma das grandes características de uma seita, volto a dizer, é que ela ataca ou distorce as doutrinas essenciais do Evangelho de Cristo,
do cristianismo bíblico, histórico, ortodoxo. Então é preciso ter o máximo de cuidado nisso. E eu não vou citar nomes aqui, mas vocês devem saber de religiões, por exemplo, que ensinam que Jesus não é Deus, que Jesus é uma mera criatura, que Jesus foi apenas um bom profeta. Quando parte para esse lado, não tem conversa. É uma forte evidência de uma característica, talvez a maior evidência, eu diria. Das outras que veremos também são evidências, mas quando distorce questões doutrinárias cruciais da Bíblia, são de fato seitas religiosas. Uma outra característica de uma seita é que ela tem uma outra fonte de autoridade além das Escrituras. Ela não tem só a Bíblia como a única autoridade suprema, a única regra de fé e prática. Ela não tem isso. Uma seita religiosa tem, além das Escrituras, outras fontes, talvez revelações, e elas usam essas fontes como base bíblica, talvez outras pessoas, talvez líderes, talvez a própria igreja. Quando você coloca a igreja, que é a igreja de Jesus, salvos por Cristo, mas quando você coloca no mesmo patamar ou na mesma autoridade que a palavra de Deus, pode fugir que é seita religiosa. A palavra de Deus é única regra de fé e prática. Não há outra fonte de autoridade senão a palavra de Deus, que nos guia, nos instrui e nos encoraja, nos salva. Ela é perfeita e perfeitamente apta para ensinar, para instruir, para capacitar o homem para toda boa obra. Tudo o que precisamos para a vida, para vivermos, está na palavra de Deus, pastor? Não, não é esse o assunto. Nós estamos falando que tudo que necessitamos para a salvação tem na palavra de Deus, não é? A palavra de Deus nos dá tudo o que é necessário para conhecermos Jesus Cristo e seguirmos uma vida aqui com fidelidade, com tranquilidade, no que diz respeito à segurança, né? Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Então, geralmente, uma seita religiosa, né, tem outras fontes de autoridade, e isso é um problema gravíssimo. Corra disso. Uma outra característica muito forte em uma seita religiosa é que o centro daquele lugar, daquela instituição, daquela religião, não é Jesus Cristo. São os homens, são os líderes, são as próprias pessoas ou o próprio nome da instituição. Quando você vê as placas se exaltando dessas denominações, dessas pseudas igrejas, dizendo que pertence a Deus, mas quando na verdade você vai ver elas se exaltam mais do que a Deus, não podem pertencer ao evangelho genuíno de Jesus Cristo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que aponta para a obra redentora de Cristo Jesus. Aliás, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que aponta para Jesus. Lembra de João Batista? João Batista, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Ele abriu o caminho para o Senhor passar. Perguntaram para ele: é tu o Cristo? É tu o profeta? No artigo definido? Ele disse: não, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu. Ou seja, apontando para Jesus. Alguém cheio do Espírito Santo é uma instituição, uma igreja, não é? Cristocêntrica. Então não está centrada no homem. Se você faz parte de uma instituição, se você faz parte de uma igreja que exalta mais os líderes, mais as pessoas, que elas são autoridades máximas ali, que não expressam fidelidade à palavra, que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, meu amigo, puxa quanto é tempo. E essa daqui, gente, é muito forte essa característica. O tal do exclusivismo. Você conhece instituição assim? Só a minha igreja salva. Só a minha denominação salva. Não é Jesus quem salva, é a denominação. Não é? Tem uma denominação aí, que eu não vou falar o nome, eu estou sendo tentado para falar o nome, mas um dia vamos falar só sobre ela.
é uma denominação, uma instituição que considera até aquele texto que Paulo fala, em Efésios 2, Paulo diz assim, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras, para que não se glorie, não vem de vós, né? Para que não se glorie, não vem de obras, é dom de Deus. Essa denominação fez, eu não sei como que ela conseguiu fazer isso, entendeu graça como nome da igreja, né? Dessa pseudo igreja, na verdade, que não é uma igreja verdadeira, mas colocou o nome da instituição. Então colocou assim, por essa denominação sois salvos, não pela graça. Um absurdo, né? Então, essa denominação também entende que fora de lá, desse grupo de pessoas, ninguém mais pode ser salvo. Você só pode ser salvo se você estiver lá com eles, com essa denominação. E isso não estou falando só dessa denominação, mas tem várias religiões que entendem assim também. Se você não faz parte do grupo deles, você não pode ser salvo. Se você não pensa exatamente igual a tudo que eles falam, a tudo que eles creem, você não pode ser salvo. O que é, de fato, um absurdo, né? Um absurdo. No nosso vídeo, lá no começo, nós lemos o texto de 1 João. E o que João fala? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Hoje, infelizmente, muitas pessoas são levados por ventos de doutrinas, ensinamentos pífios, ensinamentos emotivos, ensinamentos que parecem mais com ensinamentos satânicos do que ensinamentos da palavra de Deus. As pessoas estão atrás de movimentos, as pessoas estão atrás de moveres, um mover do espírito, né? As pessoas estão atrás de sinais, elas querem prodígios, elas querem maravilhas. E não se esqueça, tá? O diabo pode se transfigurar, Paulo diz, até mesmo em um anjo de luz. Satanás também tem poderes para fazer milagres, e nós podemos ver, não é? Até no Antigo Testamento, quando Moisés, por exemplo, jogava o cajado e tinha uma cópia ali do que Satanás tinha também, aqueles truques que eles faziam quando Deus mandava as pragas, enfim, tinha cópias ali do que ele era capaz de fazer lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós podemos ver também pessoas que foram usadas por Satanás até para falar algumas coisas, digamos assim, algumas revelações, como por exemplo o caso de Paulo e Silas que estavam pregando. Lembra daquela mulher do espírito de adivinhação? Ela olhou para aquele cenário e diz: esses homens são homens de Deus. Esses homens são homens de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, vai até aquela mulher e diz: em nome de Jesus, saia dela. E expulsa o espírito imundo. Então, há muitas pessoas enganadas, seduzidas por sinais, por maravilhas, por essas coisas externas, né, que chamam a atenção. Não vão por aí. Vão pela palavra de Deus. Ela que vai dizer se aquilo pertence a Deus ou não. A palavra de Deus é o parâmetro. A palavra de Deus é a luz que alumia os nossos passos, que ilumina o nosso caminho. Não é assim que o Salmo diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não há outro meio pela qual nós devemos seguir, senão pela palavra de Deus. É ela que é a nossa única regra de fé e prática. E aí, você tem sido levado por esses moveres, se impressionado com alguns milagres? Você tem feito parte de algo assim? Tome cuidado, saia o quanto é tempo, porque se contraria os ensinos da palavra de Deus, ainda que faça chover milagres, não pertence a Deus. Mas por outro lado, você faz parte de um grupo de pessoas que amam a Jesus Cristo, que seguem a Cristo. Lá é pregado sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Os pastores, a liderança, têm um anseio de exaltar tão somente a pessoa bendita de Jesus. Sim, esse lugar pertence a Deus, vem de Deus. As outras instituições, outras denominações são feitas por homens e até mesmo, como Paulo diz, são casas de Satanás, não é? São banquetes, são mesas de demônios que essas pessoas infelizmente acabam fazendo, e muitos, João diz, não é? E muitos seguem, porque olha o verso 4 que ele diz aqui, ó: filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós
não é? Do que aquele que está no mundo. Ou seja, o Espírito não deixa as pessoas no engano. O Espírito de Deus não deixa as pessoas no erro. O Espírito nos mostra, o Espírito nos dá o discernimento, a sabedoria para sabermos se aquilo procede de Deus ou não. Olha o verso 5, que forte isso aqui. João diz, eles procedem do mundo. Quem? Essas pessoas, essas igrejas, essas instituições que estão cheias, lotadas, e muitas vezes você pode ver milagres. Ah, fulano falou meu CPF, meu RG, e tem o Evangelho de Cristo? Ah, mas eu vi um milagre, um cadeirante foi curado. Você não crê, pastor, em milagres? Claro que nós cremos. Deus é poderoso para curar. Mas nem tudo que nós enxergamos aí nesses moveres são aprovados por Deus, tem a bênção de Deus, quer dizer que Deus está ali operando. João fala, eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Isso é muito triste. Pessoas estão ouvindo porque agradam o ego. São palavras macias, são palavras que alimentam o ego, não tem confronto do evangelho, não tem palavra de arrependimento, não tem palavra que fere o coração muitas vezes, não tem um chamado à renúncia, não. É só toma posse, Deus vai te honrar, Deus vai te fazer próspero, você vai ser o melhor, você vai envergonhar seus inimigos. Tudo isso aí não vem de Deus, né? E João termina no verso 6 dizendo, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Ou seja, aquelas pessoas que pertencem a Deus, Jesus diz lá em João 10 também, não é? Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. As ovelhas de Cristo não são confundidas por outras vozes. Já viu como que é uma ovelha? Eu morei muito tempo no interior e eu vi na prática isso. Uma ovelha, quando conhece o pastor chama, ela vai. Porque ela conhece a voz daquele pastor. E Jesus é o nosso supremo pastor, ele é o bom pastor. João 10:10, não é? Ele diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Inclusive é um texto que nós lemos errado às vezes, falar do diabo. Embora o diabo sim venha com todas essas características, mas não fala especificamente ali do diabo, fala do ladrão, mas ele diz, eu sou o bom pastor. Ele é o pastor perfeito, ele é o pastor da nossa alma, e as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Para terminar, uma pessoa que pertence a Cristo não se contenta num evangelho diluído. Ela quer Jesus, ela quer Cristo, ela quer que o evangelho seja exposto. Ela tem prazer na lei do Senhor, como o Salmo 1 diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela tem prazer, ela tem deleite em ver a obra de Cristo, em falar de Cristo, em exaltar Cristo nos louvores. Agora, quando você faz parte de uma denominação que exalta o homem, exalta as pessoas, exalta as instituições, e aí João termina aqui dizendo aqui, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Ou seja, as pessoas não gostam de evangelho. As igrejas ficam vazias se pregar o evangelho. Por quê? Porque elas querem o mundo, elas querem as coisas do mundo. Aí João termina, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá vendo que profundo isso? Que Deus nos ajude a discernirmos aquilo que pertence a Deus. Seja lá qual for o pastor, seja lá qual for os livros que você lê, faça um exame e veja se aquilo procede de Deus ou não. Seja quem quer que seja, qualquer pessoa da sua família, alguém querido, coloque à prova. João diz, provai para ver se procede de Deus ou não. Sejamos como os bereanos, que olhavam a palavra de Deus para ver se aquilo procedia corretamente, à luz da palavra de Deus ou não. Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.